Olá, bom dia. Hoje é dia 24 de março de 2026, terça-feira, graças a Deus. Na misericórdia, bondade de Deus, estamos juntos em uma nova manhã, um novo dia que o Senhor nos dá. Bendito seja, pois, o nome do Senhor. O nosso texto da devocional dessa manhã encontra-se no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso de número 6, onde lemos: Então, os discípulos que estavam reunidos lhe perguntaram a Jesus: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Começamos ontem uma série de meditações devocionais sobre perguntas que temos nas Escrituras Sagradas. Vimos ontem a pergunta de Pilatos: que farei de Jesus chamado Cristo? Hoje temos uma pergunta feita pelos discípulos a Jesus, depois da ressurreição de Cristo, do tempo que passou com eles, quase que ao momento da sua ascensão aos céus. Eles indagam de Jesus acerca de qual o tempo da restauração do reino de Israel, da glória de Israel. Há alguns aspectos, muitos, mas que eu quero ressaltar aqui, dentro desse contexto desta pergunta, sobretudo com esses dias de guerra no Oriente Médio, envolvendo o Estado de Israel, o Estado do Irã, o Estado americano, né, dos Estados Unidos da América do Norte, outros países ali, algumas outras situações de conflito, e então tratar desse momento. Qual é o tempo? A primeira coisa que devemos perceber, e que Jesus deixa claro aqui no verso de número 7, quando respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Ou seja, há o que sabemos e o que não sabemos. Nós temos o interesse de saber todas as coisas numa tentativa, quem sabe, de controlar todas as coisas. Há um desejo em nós de termos o controle, de estarmos no controle. E quando isso não acontece, nós nos inquietamos demais. Aquilo que não pode ser estabelecido, ajustado por nós, que nos seja uma incógnita, nos incomoda por demais. É deveras inquietante a nós não termos o domínio das coisas, por isso a sede de saber, de querer conhecer, até porque, como se diz, conhecer é poder. E eles queriam saber quando. Mas Jesus deixa claro: o que sabemos, o que não sabemos. Aliás, a Escritura já nos diz isso no livro de Deuteronômio 29. As coisas reveladas são para vós, os vossos filhos, mas as ocultas são para o Senhor nosso Deus. É o que Jesus disse. Não há como ficarmos indagando quando eu vou morrer, quando vai acontecer isso, quando vai acontecer aquilo. O futuro é algo não determinado. Claro, a nós compete planejarmos, estruturarmos,
mas nós não sabemos o que nos aguarda no instante seguinte. Segundo aspecto que vemos aqui nessa pergunta, qual será o tempo no caso da restauração do reino de Israel? As intenções legítimas quanto ao desejar saber. Essa pergunta dos discípulos, né? Senhor, será esse o tempo em que restaure o reino a Israel? Ou seja, havia neles, mesmo com a ressurreição de Jesus, depois de tudo isso, ainda uma vontade de reinarem, de verem cumprida a promessa de Jesus de forma física, tangível, palpável, visível, de assentar-se ao seu lado no seu reino. O que está por trás ainda dessa pergunta é se aquele seria o momento em que o Senhor Jesus restauraria a glória de Israel como um reino que teria uma importância grandiosa na estrutura da geopolítica mundial, ou até mesmo a dominação sobre as demais nações. Mas, infelizmente, parece haver ali, ao fundo disto, um certo interesse de serem, portanto, reconhecidos como uma espécie de corte deste reino a ser estabelecido, restaurado. Muitas vezes nós desejamos saber das coisas que não nos competem saber, mas por questões não tão legítimas, favorecimento pessoal, favorecimento oligárquico de um determinado grupo, chamadas informações privilegiadas para se valer delas a seu bem pessoal, a sua promoção pessoal, coisa triste. E os discípulos, como seres humanos, estavam sujeitos a isso, e a gente precisa tomar muito cuidado, porque o que nós queremos com essa ideia de saber, aquilo que não nos é dado conhecer, ou não nos compete conhecer, é porque de alguma forma queremos nos ver beneficiados. Ainda hoje, queremos ficar conhecendo e saber se esse é o tempo da restauração da glória de Israel, porque significaria que nós, como cristãos, estaremos sendo colocados numa posição de governo de todas as coisas. Não sabemos. E a nossa motivação não pode ser tão pequena, não saber nós mesmos, mas sim no reconhecimento da soberania de Deus. Por quê? Porque esse é o terceiro aspecto, que os tempos pertencem a Deus e não a nós. O tempo é uma realidade que nós até, de uma certa forma, aprendemos a mensurar e a medir. Mas o tempo, na verdade, compete a Deus. Quanto tempo eu tenho de vida? Sem um momento de incerteza, em certo sentido, e continuo sendo incerto. Com um diagnóstico de câncer, tratamento, graças a Deus, recuperado, mas e aí? Eu não sei. Passei a ter controle de novo, tinha controle antes, eu achava, mas não tenho. Por quê? Porque tempos competem a Deus. Eu
Eu preciso entender isso. Você precisa entender isso. Nós precisamos entender isto. Que tempos competem a Deus. A nós nos compete, e é o quarto aspecto, trabalhar e viver como se as coisas fossem sempre nesse agora, nesse momento. Por isso é que nós vemos aí no verso de número 8, recebereis poder e sereis minhas testemunhas. Onde? Quando? Em Jerusalém, Judéia, Samaria, os confins da terra. Enquanto nós estivermos aqui, onde o Senhor nos colocar. Por quê? Porque não adianta ficarmos indagando se esse é o tempo da volta de Jesus, se o anticristo é fulano, beltrano, se o homem da iniquidade já está operando no nosso meio. Isso é especulativo, isso não é para nós. Isso é tempo da exclusiva autoridade estabelecida pelo Pai. A nós nos compete, o verso de número 8, sermos testemunhas. Então, esse é o aspecto fundamental aqui, é trabalhar ou viver como se as coisas fossem agora. Nós somos colocados aqui para realizarmos algo nesse momento, sem ficarmos especulando, indagando, questionando acerca do amanhã. Como disse o Senhor Jesus, não vos inquieteis com o dia de amanhã, em qualquer dimensão. O amanhã trará seus próprios cuidados, os seus próprios males e suas próprias alegrias, conforme a soberania de Deus. Será este, ou qual é o tempo da restauração de Israel? Será esse o tempo? Isso é com o Senhor. A nós compete a dependência dele, vivermos momento a momento, dia a dia, com confiança, serenidade e fé, para a glória de Deus. Que assim seja. Amém. Amém.